portanto, é sempre extraordinário ser inspirado por pessoas que querem evoluir. Para além destas dimensões, eu diria, dos papéis que temos, temos também esta noção de que, se formos capazes de, como pessoas, sermos melhores pessoas, provavelmente vamos desenhar melhores papéis. E aquilo que eu aqui vou partilhar convosco é alguns princípios que eu sintetizei aqui para vocês, daquilo que é, ao longo dos últimos 20 anos, eu tenho tido a oportunidade de aprender com muitas pessoas que, exatamente como vocês, querem e criam e evoluíram. E, portanto, digamos que vou ser porta-voz de seres humanos como nós, que quiseram evoluir. E vou ter aqui este papel durante uns minutos, de trazer algumas pepitas daquilo que é como ativar as nossas melhores versões enquanto seres humanos. E que, obviamente, inclui também esta dimensão do desenhar papéis e, obviamente, um papel fundamental nas nossas vidas, o papel profissional. Então, tenho aqui um conjunto de slides que iremos disponibilizar também para todos, e com eles vou deixar também conduzir. Digamos que eu não sei exatamente como é que as coisas vão correr, sei que vão correr muito bem, e quando digo não sei muito bem, não sei que histórias vou contar, até que ponto é que me vou entusiasmar. Uma coisa é certa, se isso acontecer não estranho. Se eu representar aqui alguma situação, se contar alguma história de uma forma assim mais intensa, se isso acontecer é porque o objetivo é realmente impactar, efetivamente, com coisas muito simples, muito práticas, para que realmente possamos, atentos, lúcidos, poder nos desenhar, nos reconstruir para aquilo que são, ou para aquilo que é a visão, a nossa melhor visão sobre nós próprios, sobre o mundo que nos rodeia. Então, coaching para a mudança positiva. Eu vou tirar o casaco para estar mais à vontade e vou pousar alguns aqui atrás. E há esta imagem que eu a selecionei para aqui com uma questão muito simples. É que estamos perante um conjunto de pessoas que trabalham numa organização com quase 500 anos. E na realidade era incontornável lembrar-me das caravelas. Porque há 500 anos andávamos nós, portugueses, a abrir caminho. Andávamos nós a abrir caminhos, acreditando em determinados caminhos, a abrir caminhos ao mundo. Bem, e somos chamados, muitas vezes, a resgatar esta memória para nos lembrar que é possível. É possível abrir novos caminhos, traçar novos mapas. E na realidade esta imagem diz também que na vida, na nossa vida pessoal, nas nossas organizações, há caminhos que nos levam de um ponto de partida, ao longo desse caminho crescemos, ao longo desse caminho muitas vezes há esta noção do despertarmos, abrimos os olhos, desenvolvemos novas capacidades, novas habilidades. A certa altura começamos a ver que há graus de liberdade, a responsabilidade também. Muitas vezes saímos de casa, muitas vezes saímos de casa para ir estudar, saímos de casa para ir trabalhar, a casa que era o nosso ninho, uma zona cómoda. Isto nos faz crescer e muitas vezes na vida isso continuamos a aprender, na realidade continuamos a viver, porque viver é aprender e quem deixa de aprender já morreu e pode nem saber. E, portanto, esta dinâmica representa muito a vida. A vida é isto, é aprender. Na realidade, a certa altura, descobrimos que somos caravelas. Alguns até desenharam caravelas. Foram capazes de desenvolver indústrias, capazes de abrir caminhos, levar mensagens, trazer mensagens. Não deixa de ser extraordinária a analogia
a esta fantástica organização com estas raízes ligadas à comunicação, o CTT. E quando em 1520, reza a história, Dom Manuel I cria uma estrutura, ou cria este sentido de correio, ainda algo limitado, mas o princípio estava lá, o princípio da comunicação, de pôr em relação, juntos podermos com mais informação ir mais longe. Bem, algo interessante nesta imagem é que realmente quando nós, já caravelas, sabendo do nosso potencial, começamos a sentir os ventos, começamos a sentir as marés, começamos a sentir o mar alterado, como alguém dizia ainda há pouco, sentimos o vento, eu diria o vento nas velas, neste caso, é sinal que estamos vivos, estamos já plenos a viver. Aí, se não tivermos um sentido, se não tivermos propósitos, se não tivermos uma visão, poderá dificultar toda esta viagem. Poderemos até acabar à deriva. E de repente lembrei-me de alguém como nós, que há 100 anos, aproximadamente 100 anos, escreveu algo do género: pedras no caminho atiram-me muitas. Eu não me importo, guardo-as todas. Eu guardo-as todas, porque um dia, com estas pedras, eu vou construir o meu castelo. Fernando Pessoa. Na realidade, a diferença que faz, temos uma visão, temos um sentido. Até as pedras que nos atiram passam a ser recursos para a gente aprender, para ficar mais fortes e perseguir aquilo que é o sonho, a visão. Será que temos bem presente os grandes porquês da nossa vida? Porque quem tem um grande porquê, fica fácil o como. Quando temos um grande porquê, o como passa a ser algo que é visto como a forma de nos transformarmos para alcançarmos aquilo que queremos. E há aqui algo muito interessante, é que quando aquilo que queremos está bem presente e é importante, o propósito está lá, não só vamos mais longe, quem tem um propósito vai mais longe, como desfrutamos da viagem, que é uma viagem de aprendizagem. E, portanto, de vida intensa. Bem, podemos chamar a isso experiência, podemos chamar a isso a sabedoria, que ali o António Rosinha falava, e que a todo momento podemos ativar e reforçar nas nossas vidas, fazendo com que as nossas vidas sejam vidas mais inspiradas e possamos inspirar aqueles que amamos, aqueles que nos rodeiam, aqueles que connosco ajudam a construir um mundo melhor. Bem, e agora vejam, nós que sem propósito, sem visão, sendo caravela, poderíamos acabar à deriva, sem sentido, a lamentar-nos dos ventos contra, das marés alteradas, criando muros. Bem, podemos fazer aqui uma transformação. E em vez de muros, nesta analogia, fazer moinhos. Na realidade, quanto é que não vale resgatar um sentido, um propósito? Caravela, com ventos de todo lado, se calhar até ventos contra, se soubermos para onde vamos, até contra o vento conseguimos ir. Navegando à bolina. Assim os antepassados também nos ensinaram. Tal era a determinação. E vejam quanto importante é, caravelas que somos, que podemos descobrir, dominar o instrumento que somos nós próprios e que podemos aprimorar, que podemos ter mais qualidade em nós próprios, como pensamos, como sentimos, como lidamos com o nosso corpo físico, para melhores resultados conseguir ter e sempre nos conseguir transformar no sentido de evoluir e ajudar outros a evoluir. Princípios simples. Não há nada aqui de complexo. Complexo provavelmente é o caminho de descomplicar o complicómetro que muitas vezes transportamos sem saber onde está o botão para descomplicar. Às vezes andamos complicados e as coisas simples passam-nos ao lado. Bem, então na realidade a esta imagem podemos juntar dois elementos já aqui muito ditos e eu vou relembrar. É que é muito importante, mesmo muito importante, que cada um de nós faça a sua parte. A parte de se conhecer, a parte de sabermos verdadeiramente aquilo a que somos chamados a fazer, os nossos grandes porquês. Bem,
com grandes porquês, o como fica mais fácil e até nos somos capazes de superar, reinventar. Então há aqui uma dimensão que, curiosamente, há mais de 2000 anos já estava gravada na Grécia, num templo de Delfos, onde chegou a ser o centro do universo, do ponto de vista de determinar qual seria o futuro. Então havia umas personagens aí que, inspiradas, meias em transe, diziam muito do caminho que havia de acontecer. E grandes verdades eram ali reveladas há mais de 2500 anos. E diz até que Sócrates, o antigo, se inspirou em algumas frases do género: conhece-te a ti mesmo. E esta frase estava lá gravada na pedra: se queres conhecer o mundo, conhece-te a ti mesmo. Frase tão esquecida. E na realidade, quantas vezes andamos a querer compor o mundo e esquecemos esta variável de nos compor a nós próprios. Na realidade, como dizia também Gandhi, sejamos nós a mudança que queremos ver o mundo. Então há aqui um trabalho que está nas nossas mãos fazer, está perto de nós. É um trabalho que compete a cada um de nós. Para poder lidar melhor com o mundo, com os outros, conhecermos bem a nós. A isto chamamos autoconhecimento, que obviamente se aplica também nas organizações. As organizações se conhecer quais são as suas raízes, os seus valores, os seus princípios. Quando isso está presente, pode haver abanões, pode haver tempestades, pode à superfície haver grande transformação, mas os princípios, o coração está lá. Há que resgatar essa dimensão em nós e levar isso para as nossas organizações, porque aí vamos ficar todos mais fortes, mais enraizados naquilo que verdadeiramente também é importante. Então, há que utilizar a ferramenta primária com qualidade. Ferramenta primária com qualidade? Sim, nós próprios. O que é que me adianta a cada um de nós ter um computador de topo de gama? A última máquina, ter inclusive uma organização extraordinária a dispor. O que é que me adianta isso se eu não funcionar bem? Se eu tiver bugs? Se eu me passar, de vez em quando passo-me. Não sei se alguém aqui se passa de vez em quando. A gente às vezes passa-se. Isto corresponde, do ponto de vista humano, e no paralelo ao software, a um bug no Windows. Aquilo é um crash. Não é? A gente passou-se e deu um berro. Epá, desculpa lá, não era isso. Ou então passou-se e fez algo que não queria e foi pena. Quanto tempo teve depois para recompor? A energia que se perde com este tempo que a gente se passa. E às vezes passamos em equipe, passamos tantas vezes passados, desconectados de quem somos, do potencial que temos. Quanto é que não valerá trabalharmos para que a gente se passe menos e faça as coisas certas na altura certa? Quanto é que ganharemos todos? Então, utilizar a ferramenta primária com qualidade representa a responsabilidade que cada um tem de desenhar a sua melhor versão, com a convicção verdadeira de que o potencial é ilimitado. E que se a vida nos selecionou para viver, é porque temos algo a fazer único também. Que em equipe consigamos ir mais longe. E muitas vezes me lembro desta imagem da mão, que todos temos. E às vezes esquecemos que tão perto temos um exemplo de uma equipe de alto rendimento. De uma equipa de elevada performance. Vocês já repararam? Os dedos todos diferentes cooperam tão fantasticamente. Provavelmente ninguém acordou de manhã sem um dedo, foi um atentado, ou alguém que atrapalhou quando era preciso pegar em algum elemento e cooperarem verdadeiramente. O que é que os dedos da mão sabem que nós muitas vezes andamos esquecidos? Bem, na realidade há aqui uma pista interessante, é que provavelmente cada um fez o trabalho que tinha que fazer, conhecer-se bem. E conhecer-se bem não é aquela coisa de agora vou olhar para mim, vou ficar muito egocêntrico. Não será demais. Não é demais. Porque tanto fui à procura de mim próprio, à procura de quem era, que a certa altura descobri o outro em mim, porque todos éramos palmas na mão. E como vocês muito bem dizem nos vossos valores, todos somos um. E esse é o grande segredo. Porque na realidade, independentemente da nossa diversidade, cada um chamando a si o seu papel que melhor pode desempenhar, há princípios comuns, há algo que nos liga, todos somos também a palma da mão. E isto é um segredo
das equipas extraordinárias, das sociedades extraordinárias, das famílias extraordinárias e de nós mesmos extraordinários, porque às vezes andamos divididos nós próprios. Então, reparem o extraordinário que até nós temos à mão, porque por termos duas mãos, e provavelmente o teremos todos, e isso é uma bênção extraordinária que muitas vezes nem temos consciência, de tão perto está de nós, é que temos duas mãos. E estas duas mãos fazem coisas extraordinárias. Equipas de continentes diferentes, dedos tão diferentes, conseguem trabalhar em cooperação perfeita. O que é que eles saberão? Bem, provavelmente conhecem-se ainda com mais profundidade. E este conhecimento leva a que se descubram que todos fazem parte do mesmo coração. E há uma unidade comum. Uma unidade que não se vê, mas está lá. E isto é o segredo que é revelado quando a gente se permite conhecer a nossa natureza individual e perceber que somos seres humanos também. Conhecer o ser humano que há em nós. E nessa medida estamos a conhecer o outro. Estamos a respeitar o outro, estamos a ouvir o outro, estamos a ajudar o outro a retirar o melhor dele, porque acreditamos que ele tem esse melhor. Porque sabemos. É uma realidade. E quando sabemos, a atitude daquele que sabe que o outro é capaz, transforma o outro na realidade que ele é, realidade que é capaz. E nós sabemos isto. Quanto é que isto não vale em nós, quanto é que isto não vale na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa equipe, na nossa organização, no nosso país, no nosso mundo. Quanto é que isso não vale transportarmos esta verdade e não nos deixarmos em nenhum momento ofuscar pelas trevas da ignorância de quem verdadeiramente nós somos. Então é resgatar este princípio da vida que está aqui ao nosso alcance e que todos nós podemos nos permitir chegar lá. Nós não somos uma experiência. Nós não somos uma experiência. A experiência é para aprendermos. Nós somos uma essência a ter uma experiência. E portanto, se tivermos experiências difíceis, não é porque somos coitadinhos, foi porque tivemos oportunidades de aprender e este novo olhar permite que a gente possa agradecer a oportunidade de crescer e de aprender. Nós somos uma essência a ter uma experiência. E isto liberta-nos para poder mudar, para poder reinventar. É quase como toda a vida a gente andasse aqui a afinar uma flauta, que achávamos que era, a afinar essa flauta, e a certa altura descobrimos que éramos o sopro. E olhamos para a flauta e tivemos aí pela primeira vez, porque estamos a observar tudo aquilo que se manifesta, estamos a observar deste ponto mais interior, perceber, será que eu não posso afinar na perfeição a flauta? E transformar e alinhar a flauta para que todas as notas toquem bem? E então aí sim, sendo o sopro, tocar a linda melodia que é a nossa própria vida. E aí sentir a felicidade, a realização. E esta é uma possibilidade. É uma possibilidade que todos nós podemos sentir. Sentir, uns mais, outros menos, na medida em que a gente se permita também. E não é nada difícil, é simples. O desafio é manifestar isto. E então, utilizar a ferramenta com qualidade representa algo que aqui foi dito, muitas vezes, por todos, que é utilizar a ferramenta com qualidade representa o autodomínio. E podemos voltar aqui atrás, autodomínio, que está ali, pode não se ver bem. Se quer conhecer o mundo, se queremos conhecer o mundo, conhecer-nos a nós, autoconhecimento. E utilizar a ferramenta primária com qualidade, autodomínio. Para que é que me adianta eu conhecer-me bem, ter potência, se depois não tenho aderência? Toda a gente sabe que anda de carro, não é? Ou então ter tanta aderência e não ter a potência e não sai do sítio, preso ali à terra. Ou então ter tanta aderência que levanta voo, nem lida com as coisas práticas. Então o segredo é ligar as duas coisas. Desenvolver potência e depois sentir prático. Aderência, com coisas concretas, práticas, reais. E saber conciliar estas duas dimensões. Provavelmente é aí que está a felicidade quando a gente encontra este equilíbrio. Bem, autoconhecimento, autodomínio. Saber, e isto aplica-se nas organizações, nas equipes, saber o que é que estamos aqui a fazer, o que é que nos move, qual é a nossa missão, autoconhecimento. Então o que é que agora, sabendo isto, com este grande porquê, o que é que estamos dispostos a fazer? Como fazer? Que alterações provocar? E se o porquê for grande,
até possível é transformar profundamente e nos reinventarmos. Então, e posto isto, algo que podemos ver como algo que podemos transportar no nosso dia-a-dia, com um estar mais presente e não tão naquele registro do preocupado com o futuro, atormentado com o passado e esquecido do momento, não é? Ausente. Então estava atormentado ou preocupado que me esqueci de viver o momento. E o miúdo que eu à piscina não sabe nadar, estou preocupado, Francisca, estou preocupado com o miúdo. Homem, ocupa-te. E às vezes andamos tão preocupados e não nos ocupamos. Porque para ocupar, a gente não andava a tentar, era fazer. Então é importante que a gente possa utilizar bem o passado, onde está a aprendizagem, onde está as superações, onde a gente pode trazer paz, o acreditar que é possível, muito mais. Possamos utilizar a imaginação não para a preocupação ou para o medo, mas para desenhar um futuro que nós queremos. Para imaginar, como foi dito aqui, e na realidade, quando isso conseguimos, acabamos por viver um agora que sempre foi presente, só que antes estava fechado. Estava perdido nos filmes, muitas vezes de terror, que nós próprios fazíamos. E nós que éramos o realizador não sabíamos. E então, porque com paz do passado, com vontade de criar do futuro, eu não tenho mais presente. Na realidade, um presente mais aberto. Consegui viver mais quando estar. Quando estamos a ouvir alguém, ouvir. Estar atento. E presente, onde a vida acontece, se temos o presente aberto, há uma coisa que acontece. É que quando nós abrimos presentes, agradecemos. Então, se nós aprendermos a viver com o presente mais aberto, mais lúcidos, vamos agradecer muito mais. Vamos acabar agradecidos, entusiasmados, é um valor que também tem, não é? Coletivamente. Entusiasmados, e entusiasmo é motivação divina, numa das definições. Inspiração dos deuses. De onde é que isso vem? Isso vem da nossa natureza criadora. Alguém falava aqui, nós somos no limite chamados a criar e a transformar no próprio mundo. Essa é a nossa natureza. Sermos criadores. Agora, fazer as mudanças para criar, perseguindo a visão. Bem, então esta imagem faz todo sentido. Sabemos juntos, na realidade connosco e com os outros, ser como que estes diamantes, que juntos brilham mais. Uns mais lapidados, outros menos. E ter consciência que muitas vezes, lembram-se do sopro de há pouco, da flauta, muitas vezes o grande segredo, às vezes não revelado, é que esta imagem é possível, com este tipo de impacto, porque está ali algo que às vezes passa despercebido e faz toda a diferença, que é o pano. Aquele veludo, que quando a gente vai até uma loja de joias, mesmo num simples anel, aparece um veludinho. Para quê? Para que realmente o potencial venha ao de cima. E nós somos veludo de nós próprios. Conseguimos ser veludo da equipe para que a equipe brilhe? Será que conseguimos ter este papel onde muitas vezes, mais do que dar a resposta, fazer a pergunta é a chave? E por que não? E para ti, o que é que te move? Qual o teu grande objetivo? O que é que estás disposto a fazer? E estamos a ser pano. O protagonista é o outro. O verdadeiro especialista é o outro. E de repente transformamos no verdadeiro líder. O verdadeiro líder, na realidade, e sustentável, não é aquele que tem muito poder ou exerce muito poder sobre as pessoas. O verdadeiro líder é aquele que, sabendo estas verdades mais profundas, tem como missão de vida libertar o poder das pessoas. E esse é o verdadeiro líder, aquele que liberta o poder das pessoas, criando as melhores condições para isso. Clientes internos, clientes externos, chamemos o que quisermos. Bem, então esta imagem tem tudo a ver com esta coisa do coaching, a arte de ajudar a brilhar, a nós e aos outros. Então, para terminar nesta sequência de... Lá vai o pano. Deixar aqui duas notas sobre um princípio que muitas vezes até temos algum preconceito. Às vezes dizemos pensamento positivo, mas não será um exagero? Está tudo tão mal e venho agora a falar de positivo, não será uma coisa estranha?
Vamos tirar as nossas conclusões. Então, isto devia ter música, mas a música agora é nossa, não é? Pronto. Então, pensamento positivo. Esta nossa amiga, vamos chamar Rita, quer passar uma mensagem. Passar uma mensagem. E para passar essa mensagem, ela vai escrever ali algo. Se ela comunicar muito bem, provavelmente vamos entender, vamos ficar entusiasmados com o que ela vai passar. Se calhar até vamos fazer aquilo que ela vai pedir. Não temos nada contra ela, não é? Penso que não é? Tem uma imagem, pronto, relativamente simpática, ou até muito simpática, aquela mão ali, em termos de comunicação, pode indiciar que ela nos olha as costas, ou algo assim do género. Seria melhor qualquer coisa assim mais aberta. Mas tirando esse pormenor, não temos nada contra ela. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ela vai ser muito clara, ela vai se esforçar, e eu também um bocadinho, porque tenho que carregar aqui. E esperar, não é? Pelos vistos, já aprendemos isso. Esperar. Esperamos, vem a música. Bem, eu vou insistir, não sei se isto vai avançar. E pronto, ela quer que a gente não pense no elefante cor-de-rosa. Ela foi muito clara, está a ser muito clara. Provavelmente muitos de nós, reparem, estamos a ser frutos de uma experiência, estamos a ter uma experiência, provavelmente muitos de nós foram pensar naquilo que ela não queria. Certo? Então há aqui qualquer coisa que não bate certo. Então ela pede para a gente não pensar e a gente pensa. Somos do contra, somos maus. Ela até me disse antes que andava a ser perseguida, que lhe faziam sempre aquilo que ela não queria. Também há aqui qualquer coisa que não bate certo. Então porquê é que nós fomos logo pensar aquilo que ela não queria? Porque ela focou no que não queria. Ela alimentou o que não queria. Por e simplesmente até disse o que não queria. O que é que ela teve mais de volta? Mais daquilo que não queria. Bem, então há aqui um princípio. É que há aqui um princípio extraordinário que podemos ativar na nossa vida. E que tem a ver com o seguinte: eu penso tanto, vamos imaginar, um chefe que não gosto, um chefe que não gosto, um chefe que não gosto. Chegam em casa, apresentações PowerPoint com o meu chefe, que não gosto, aos amigos, até já sonho com o chefe. E alguém pergunta, porquê é que não mudas de chefe? Eu digo, não tenho tempo, isto ocupa-me o tempo todo. Certo? E portanto, reparem que isto é uma coisa prática. Então não haveria aqui outra forma? Podermos começar a pensar no tipo de chefe que queremos? Ou o que seja? Portanto, de tanto pensar naquilo que não queremos, acabamos enterrados com aquilo que não queremos. E sem ideia mínima daquilo que queremos. Que ainda é mais desesperante. Tanto potencial tinha. Então, há aqui um princípio que na nossa vida podemos ser implacáveis. É não permitir andar a alimentar o que não queremos. E se alguém chegar à nossa beira, mas eu não quero isto, olha, e o que é que tu queres? Ajudar-nos, ou aos outros, a focarem naquilo que querem. E perceberem aquilo que querem. E de repente saírem mobilizados em direção à transformação, em direção à construção, entusiasmados e ligados aos outros. Tão fundo foi o porquê que foi encontrado. Porque aí outros encontramos com o mesmo porquê profundo. Então, por isso devemos enfocar no que queremos. É um princípio de funcionamento humano. E como alguém disse, estamos entre humanos, não é? É para seres humanos isto, somos todos seres humanos. Bem, então isto funciona em seres humanos. Quanto mais, e às vezes dizem, eu tenho um cão raivoso dentro de mim e tenho um cão bondoso, quem é que vence? É aquilo que a gente alimenta, não é? Só que às vezes andamos a alimentar os dois. E toda a vida vivemos com os dois. E se a gente deixar de alimentar um, morre à fome. E portanto o outro vinga. É um princípio. Nas empresas é o princípio de trabalhar por objetivos. Já Peter Drucker, um guru, um inspirador profundo do management moderno, que viveu quase um século, desde 1909 a 2005, nascendo em Viena, morreu na Califórnia, que escreveu mais de 30 livros, pai da gestão por objetivos, tinha isto em mente, tinha as pessoas também em mente, este poder de imaginarmos e fazermos acontecer. E portanto, pensar e enfocar no que queremos é pensar positivo, tão simples como isso. E quando a gente tem objetivos, esses objetivos estão enraizados nos princípios, valores pessoais e coletivos, saiam da frente que vai acontecer. E se não existe, vai passar a existir. E nós, como seres criadores, se individualmente podemos criar o mundo em que queremos viver, coletivamente transformamos completamente o mundo. Bem, primeiro princípio que
podemos desenvolver e não mais nos permitir. Podemos ter hábitos, é treinar e ter outras pessoas que nos possam ajudar. Olha, lá estás tu a pensar o que não queres e o que é que tu queres. Podemos acabar a gerar mais entusiasmo à nossa volta e a medir, inclusive, aquilo que pode ser um índice de... Foi eu mesmo que apaguei isto. Posso ligar o texto para provar. Pronto. O índice de felicidade... Às vezes sou tentado a dizer isto. Como é que mede o seu índice de felicidade? Bem, há um indicador que eu vivo muito, eu pessoalmente também, que é o meu índice de sucesso na minha vida e de felicidade tem a ver com o número de olhos a brilhar que eu vejo permanentemente na minha vida, à minha volta. E esse é o meu indicador de sucesso na minha vida. O número de olhos a brilhar, quantidade de pessoas com os olhos a brilhar à minha volta. E isto representa o ver naqueles que, como eu, são humanos, a despertar a sua melhor dimensão, que é extraordinária. E nós podemos cultivar esta visão, trabalhar com esta visão. A gente sabe o que é isto, se calhar nos filhos, se calhar, mas podemos alargar isto a muito mais. Então, o poder das palavras não queria, ou melhor ainda, queria passar também isto, que é atenção às palavras. As palavras são como as balas, são como as setas. Uma vez lançadas, como é que a gente faz? Já lá está, não é? Quantas vezes a gente se arrepende? Dizemos palavras até a nós próprios, com quem falamos, é quem passamos mais tempo, palavras que destroem. Alguém falava disso? Ali o Rosinha, o impacto que tem, às vezes com os que mais queremos, as palavras que não eram as melhores. Atenção às palavras. As palavras criam atmosferas. E de repente, se a gente fosse possível acabar com os problemas, acabavam os problemas. Será que é possível? Sim, é possível. Claro que é possível. Então, mas alguém diz, mas eu gosto de problemas, eu dou-me bem com problemas. Parabéns. Mas muitos não se dão, não é? Muitos, a gente fala em problemas, ficam com dor de cabeça, não é? Lá bem mais um falar de problemas, já me chega de problemas, vamos embora. Temos aqui um problema, o que é que vamos fazer? Nada, vamos embora, não estou para aturar isto. Não é? Quer dizer, de problemas andamos nós cheios. É por isso que em matemática há os resultados que há, que é só problemas, quer dizer... Alteremos isso, não há problemas, há desafios. Bem, nós como Ministros da Educação, mudando isso, melhorávamos os resultados de imediato. É que problemas, quem é o culpado? Qual é analisar o problema? Acabamos enterrados. Nem tivemos tempo a pensar na solução e a oportunidade passou ao lado. Tão preocupados estávamos com o problema. Então, se a gente aprender a utilizar outras palavras, que na língua portuguesa não tem essa carga coletiva, palavras como desafio, que perante a mesma situação que há pouco era o problema, quando a gente olha, temos este desafio nas mãos, então o que é que estamos dispostos a fazer? O que é que a gente aprendeu com isto? Para onde é que vamos? Qual é a solução? E estamos de repente a desenhar, fruto da aprendizagem que tivemos, situações que podemos desenhar e que somos protagonistas, chamados a atuar. Palavras. Está claro que pode exigir alguma disciplina. Estou-me a lembrar de algumas organizações que até, mesmo nos conselhos de administração, de direções, proibiram a palavra. Vinha logo o problema, paga a multa. Ou então começam a utilizar a palavra numa primeira fase por uma questão de estímulo positivo, qual aqui já disse, batem palmas. Sim, pode-se bater palmas para a atmosfera mudar um bocadinho, não é? Porque era uma atmosfera cheia de problemas, para resolver problemas. Agora é para enfrentar desafios e desenhar soluções. É completamente diferente. Uns estão no buraco e outros estão a viajar, a construir coisas novas. Coisas simples, a gente entende isto. Bem, mas entender é uma coisa, fazer implica autodomínio, mudança, outros hábitos, práticas, vigilância, é como ir ao ginásio. Posso não estar habituado. Então, se calhar, vou um bocado forçado, vigiado, com um plano muito rigoroso, tenho alguém que me obriga a ir, se calhar até, mas eu desenhei e pedi, olha, obriga-me a ir. E ao fim de algum tempo já estou habituado, o corpo já vai sozinho. E até sente falta se não for. E às vezes, em alguns hábitos que temos, que podemos ter que ter esta transformação, mas isto é autodomínio, é mesmo assim. É melhorar a ferramenta que somos nós, para que realmente possamos ter melhores experiências. Bem, e já agora podemos também, já que estamos nesta onda, são só 3 palavras. Podem mudar a... Isto é assim, as palavras que nós usamos sistematicamente moldam o nosso destino. Então, atenção às palavras. Podemos acabar com os fracassos. Aquela palavra que até na língua portuguesa e na cultura portuguesa é estigmatizante. Fracassado! Parece que a gente... Fracassado.
Então, mas fracassado, podemos acabar com fracasso. É devido aos fracassos que a gente aprende, é que a gente melhora. Está claro que não é visto como fracasso, que depois a gente desiste. Está fracassado, o que é que vão fazer? Somos os fracassados, já viram os resultados? Fracassamos. Então, o que é que vamos fazer? Alguns começam-se a levantar e vão-se embora. Desistiram. Porque foi desmobilizante, soube um fracasso, de quem é o culpado, mais uma vez. Então não há fracasso, há resultados. E com os resultados aprendemos. Os resultados foram estes. Tivemos a oportunidade e o privilégio de ter este tipo de resultados. Se calhar mais ninguém teve este tipo de possibilidade de aprender tanto e a partir de agora, com este resultado, poder fazer melhor. E então, de repente, coisas que andávamos a fugir, de repente, com outras palavras, podemos ver com novos olhos e construir. E andar com entusiasmo. E ligados todos os... Aquelas coisas todas. E confiáveis. E confiar e ajudar outros a confiar neles próprios. A confiança, né? Em nós próprios. Começa aí a confiança dos Correios. Começa na confiança de cada um de nós. Acreditarmos, sermos confiáveis. Bem, e finalmente, e esta talvez, eu quando ainda há 3 dias vi o nosso treinador nacional, apesar dos resultados que teve, dizer, mas uma coisa é certa, a nossa equipa, e lá com o Ronaldo, nós, lá com a outra equipa, a Suécia, né? Com a Suécia, nós vamos tentar ganhar. E disse aquilo N vezes, meu Deus, epá, será que eles vão tentar mesmo? É que se calhar depois não conseguem, não é? Epá, e a malta anda a tentar. Vais acabar o curso? Vou tentar. Epá, a malta tenta tanto, fica cansada e não sai do sítio. Será que não é mais forte a gente assumir e dizer que em vez de tentar vai ser fazer ou ter? Ah, pá, mas isso aí, cuidado. Isso não foi. Ah, é? Então, e as empresas mais visionárias que andam aí com carimbos de qualidade? Temos qualidade nos relatórios de contas, nas carrinhas, ISO 9000 não sei quê. Temos qualidade. Exibicionistas. Não é exibicionistas, é comprometidos com aquilo para onde querem ir. E nós, onde tudo começa, somos pessoas de qualidade? Somos capazes de assumir essa dimensão? E somos capazes de nos comprometer? Não é tentar fazer, porque quando a coisa é importante, a gente não tenta, faz. É ou não é? Já tiveram no braço alguma situação urgente, importante? O que é que a gente fez? Tentou, eu vou tentar tirar o miúdo da piscina, estou a tentar. Oh meu, estou a tentar. Quer dizer, a malta salta, não é? Faz. Um indicador da gente estar alinhado e lúcido, que anda a tentar, anda um bocado a sonhar, não é? Quem está lúcido faz, ou não faz. Atua. Faz acontecer, mete a ação, nem que isso represente superação, transformação, é ou não é? Bem, vocês não tentaram vir cá, vocês vieram mesmo, e por isso até merecem uma salva de palmas, não é tentar, é fazer mesmo, não é? E alguns vieram de longe, estou a olhar aqui para a administradora, não é? Não veio mesmo, não é? Pronto, isso é um bom sinal de liderança, inspirador também, não é? Bem, e todos nós viemos, uns mais longe, menos longe, por aí fora. Ora bem, então, isto pode mudar a nossa vida se quisermos, porque o poder está em nós, não é? É se quisermos, porque ninguém muda ninguém, temos de ser nós a mudar, a decidir mudar, a decidir ter estratégias, técnicas, hábitos, que nos permita funcionar melhor, porque se nós funcionarmos melhor, tudo à volta pode funcionar melhor, porque às vezes andamos tão mal dispostos que aquilo é só chuva, trovejar, nuvens negras, e por onde passamos, não é? Também está a chover aqui. Epá, chove tanto aqui, mau tempo. E por onde eu andar está sempre mau tempo. E às vezes nem percebo que sou eu que transporto o mau tempo, não é? Será que eu não posso fazer um tempo diferente? E de repente faz sol e sorriso, e por onde passo é só sorrisos e um ambiente inspirador. O que é que mudou? Foi a minha atitude interior. E mudou o mundo. Mudou o meu universo. Eu que vivia em mau tempo, não tinha consciência que era o realizador do filme de terror, mudei por dentro e de repente desenhei um mundo melhor. E fiz-lo acontecer. Isto ao alcance de todos nós. Experimentem. Há evidências empíricas, é científico, Rosinha, é científico. Porque nós estamos a ter aqui uma experiência, temos o protocolo de vir aqui, ter um procedimento, ouvir as coisas,
estamos a ter uma experiência pessoal, no final podemos conversar uns com os outros, pares, aqueles que fizeram a experiência, vamos comparar, e na medida em que tivermos insights parecidos, quer dizer que há evidências empíricas de verdades. A verdade que temos potencial e que somos capazes de acreditar em nós. E de repente, isto é científico mesmo. Científico, uma coisa desta, pensei que era uma teoria. Não é teoria, é prática. Experimentem, põe na prática. Experimentem, coisas simples. Testem 2 ou 3 dias, se aquilo começar a funcionar, continuem a investir, coisas simples. Bem, então na reta final, porque isto já vai bem longe, deixo só aqui uma pequena história. Isto ocorreu numa das formações de coaching. Quanto tempo é que eu tenho, António? 10 minutos. Então, grande história que eu vou contar agora. Ora bem, 10 minutos. Estão todos de acordo? Pode ser 10 minutos? Sim? Pronto, ok. É que a fome também, não é? Pronto, mas a história, o homem está a falar bem e tal, vamos ouvi-lo, que está a mexer um bocado comigo. Pronto, olha lá então. Então, a história. Isto é uma história real que eu vou só ficcionar ao nível dos nomes, obviamente por questões de confidencialidade. Isto ocorreu numa daquelas formações, por exemplo ali o António tirou, ligado a esta questão do coaching. A gente pode fazer formações para nos lembrar disto e experienciar e levar isto para a vida. Bem, então, havia 2 fins de semana. Isto ocorreu para aí já há 6 ou 7 anos, em Lisboa. Portanto, havia 2 fins de semana, eu diria, de viagem. Porque estas formações estão tão experienciais que a gente chama viagens, não é? Nós estamos agora a fazer isto, é uma viagem, não é? Pronto. Então, aliás, mais é a caravela, mas pronto. Então havia 2 fins de semana, sábado e domingo, passado 15 dias, sábado e domingo. Ao fim do primeiro fim de semana foi lançado um desafio às pessoas que lá estavam, eram 10, 12 pessoas, do género, estejam atentos, depois deste fim de semana, nas questões práticas na vossa vida profissional, pessoal, se houve alterações. E pronto, e quando regressarmos dentro de aproximadamente 15 dias, é natural que quem quiser pode trazer algum testemunho de alguma situação. Entretanto, havia nesse grupo uma pessoa, é o Dr. Jorge, que ele foi para essa viagem para tomar... Ele próprio disse, eu venho aqui para ver porque é que isto não funciona. E é assim um bocado cético, não é? Chegou ao fim do primeiro fim de semana e disse, estou mexido. Há aqui qualquer coisa, isto há que pensar. Mesmo aquele que era cético. Pronto, era muito cético e acabou por quebrar nesse sentido de perceber que havia ali algo que tinha valor, que podia utilizar. Ele próprio disse que ficou mexido. Disse também que tinha um filho, que era o João, e tinha outro que era Jorge, um nome como ele. O que é certo é que, passado 15 dias aproximadamente, as pessoas vieram. E foi levantada a questão. Então alguém quer partilhar alguma experiência? E várias pessoas levantaram o braço, relataram coisas interessantes. Ficou evidente que esta coisa de pensar em nós, perceber os nossos grandes porquês, nos põe em movimento. Facilita processos de mudança, porque com mais consciência fica mais fácil tomar decisões. Porque estamos mais certos, temos mais certezas. Não vamos tentar, fazemos ou não fazemos. Portanto, acelera processos de tomada de decisão. Isto é bom e permite fazer mudanças que andávamos a adiar. Pronto. Ficou evidente até nesses feedbacks. E o Dr. Jorge levantou o braço também assim, estava assim, o tempo todo. E as pessoas olham para ele, mas ele vai falar, o que é que ele vai dizer? De vez ele fez mais. Não só levantou o braço, que disse, eu quero ir à frente. E veio à frente. Era em formato em U, não é? Uma formação, não era tanta gente, eram só 10, 12 pessoas. Veio aqui à frente. E então eu vou fazer de conta agora que sou o Dr. Jorge. Olá. Não eram tantos, há 15 dias. Mas tem uma parte. Então, eu sou o Dr. Jorge, lembram-se de mim. O cético, que ficou mexido. Bem, eu tenho que partilhar isto convosco, porque realmente foi impactante. É que realmente eu saí daqui no domingo, como vocês, acho que não pensei mais nesta questão lá do coaching. Fui para casa, adormeci, foi um fim de semana que acabei por estar cansada, que mexeu um bocado comigo. Segunda-feira foi para esquecer. Lembram-se da minha rede de clínicas que eu tenho? Falámos aqui que não havia problemas, havia desafios, eu acho que continuei ainda a pensar só em problemas. Cheguei a casa ao fim do dia, não tive tempo para mais nada, cansada, adormeci. Terça-feira a mesma coisa, difícil. Chego a casa, depois de comer, vou para o meu lugar sagrado, que é um sofá que eu tenho em frente à televisão, onde normalmente adormeço. E o meu filho mais novo, o João, veio ter comigo. Assim, ó pai, tem aqui o resultado de matemática. Bem, eu tinha-vos dito que eu era aquela coisa dos filmes de terror, eu fazia muitos. Deste género, filho, tu vai mais a estudar, tu nem penses. E ia lá e não estava a estudar, aquilo era o fim do mundo. Pronto. Eu não tinha muita paciência, já nem sei se tinha, não tenho, mas pronto, eu vou já contar o que é que aconteceu. O que é certo é que o miúdo veio ter comigo, assim, ó pai, ele tem 8 anos, é? Pronto.
Ó pai, eu tenho aqui o meu resultado de matemática. E eu fui assim, coach. E o que é que esse resultado te diz? Eu não posso acreditar nisto, mas foi o que eu disse. E eu também não queria acreditar. Ficou a olhar para mim. E eu, coach. O que é que esse resultado te diz? Calma. E eu ficou assim. E começa a chorar. Não gosto, pai. Eu tenho 8 anos. Não gosto, pai. E eu, coach. E não gostas por algum motivo em particular? Eu não posso acreditar nisso que eu disse. Não, por algum motivo em particular. E o miúdo a estranhar aquela nova estratégia. Continua a chorar. Oh pai, tive uma negativa muito baixa, pai. Continuava a chorar. E eu, coach. Olha, e que resultado é que tu gostavas de ter? Bem, inacreditável. Mas pronto. E o miúdo, meio baralhado com o que estava a acontecer, ficou a olhar para mim, respirou fundo. Oh pai, eu queria ter positivo, pai. Eu queria ter, a professora disse que eu podia e é isso que eu queria ter positivo, pai. Olha, João, e se tu tiveres esse resultado, coach, né? Se tu tiveres esse resultado que tu queres, como é que te vais sentir, João? Aí estava mesmo já no outro campeonato. Olhou para mim, levantou-se até mais. Oh, pai, vou-me sentir bem, nem tenho medo de te mostrar o resultado. E é bom, é isso que eu quero, pai. Eu quero ter uma boa nota, pai. É isso. Eu, coach. Ó João, se é isso que tu queres se sentir assim, o que é que tu estás disposto a fazer? O que é que estás disposto a fazer, João? Uma calma. E o miúdo até engoliu em seco. Ele tem 8 anos, não é? Oh pai, eu tenho que estudar, pai. Tenho que estudar, não é, pai? E fez-me uma pergunta, este foi o momento alto. Eu, coach. O que é que tu achas? E o miúdo, entalado. Tipo aí 1 minuto, eu vou abreviar. Oh pai, tenho que estudar, pai. Eu tenho que estudar mais, pai. Tenho que estudar para ter a nota que eu quero, pai. Pronto, João. Eu, coach. Olha, João, e então quando é que tu vais estudar? E o miúdo engoliu novamente em si. Olhava para o papel e para mim. Oh pai, tem que ser já, pai. Bem, e se eu da minha beira foi a correr para o quarto, meteu-se no quarto, eu fui lá ver, ele estava a estudar, a minha mulher veio ter comigo, então o que é que fizeste ao miúdo, o miúdo agora está a estudar, eu disse que era do coaching, não consegui explicar, ela veio para o próximo curso. E foi, pronto, foi a história. Bem, ora bem, o que é que a gente viu aqui? Porque repare, isto não é uma regra, isto não se pode aplicar sempre. Neste caso era aplicável. Porque, por exemplo, o miúdo que é à piscina, não sabe nadar, não lhe vou fazer coaching, não é? O que é que... a melhor é ir lá e tirá-lo, não é? Não se aplica sempre, não é? Mas quando há recursos, quando há abertura, é uma estratégia. O Dr. Jorge saltava sempre para a piscina, nem lhe perguntava nada, vai-me a estudar. Reparem, o Dr. Jorge fez perguntas. O miúdo vinha com o que não queria, ele ajudou a focar no que queria. O que é que tu queres? Que resultado queres ter? Ajudou a que ele tomasse consciência. Tendo esse resultado, como é que te vais sentir? Ajudou a responsabilizá-lo, a ele se responsabilizar. O que é que estás disposto a fazer? E quando ele veio naquela, por hábito, provavelmente que tinha, a estudar, não é, pai? Eu devolvi para que ele assumisse a decisão. E ele confirmou que era estudar. Então, mais responsabilizado. E a seguir, para se comprometer, eu perguntei-lhe quando. E então, ajudei-o a focar no que ele queria, a tomar consciência do que queria, a se responsabilizar e, portanto, aquilo que ele estava disposto a fazer para atingir o objetivo que ele queria, que era importante, e depois a se comprometer. O poder que tem as datas. Qual foi o impacto? Bem, o impacto foi ele tomar consciência, agora tomar uma ação, sair dali disparado e ter uma ação motivada. Tinha um motivo. Quando temos um motivo e metemos a ação, estamos motivados. Então, para gerar motivação, se calhar é ajudar a lembrar os outros dos motivos. E aumentando assim a probabilidade de ele ter o resultado que desenhou.
Então aqui o pai o que é que fez? Mação de coaching? Não, teve a atitude de coach. Foi um pai com atitude de coach. Nós podemos ter esta atitude transversalmente, não só connosco, como com outros, em muitas situações. O que vimos aqui, sistematizando isto, tem a ver com uma metodologia do coaching. A metodologia do coaching parte de alguns pressupostos. O pressuposto de potencial humano, aquele pressuposto que o Dr. Jorge naquele papel teve. Ele tem potencial, ele é capaz de chegar lá. Então, potencial humano. Neste tipo de relação. Há potencial. Está claro que depois houve o pensamento positivo a ajudar a que o foco seja na solução. Seja na direção que queremos. Outro pressuposto. Está claro que a seguir vem o método. Então o método é ajudar a focar no que queremos, a perceber o quanto importante isso é, o quanto está alinhado com os nossos valores, nossos princípios, sentido de missão, que parte de nós é que é aquilo, etc. É tipo meter primeira e segunda, não é? Para desenvolver potência. A seguir, o que é que estou disposto a fazer? O que for preciso. O porquê é grande, como fica mais fácil. Ajudar a responsabilizar, a fazer transformações, planos, ações, estratégias, por aí fora. E finalmente o compromisso. O quando. Qual a forma mais eficaz de nos comprometermos. E esta é a arte do auto-entalanço ou da arte de ajudar os outros a se entalarem positivamente. Fantástico! Então a gente não quer avançar? Então a gente desenvolve a arte, a técnica e a arte do auto-entalanço positivo e facilita isso aos outros, é verdadeiramente alguém que transporta esta visão de ser pano e ajudar os outros a ser o melhor que eles podem ser. O impacto tem a ver com a ação motivada, e depois foge, mas a gente volta cá, que isto não escapa, pode vir, que é, e deve estar por ali, se não está a gente põe, que é aquela questão de, no final, resultados positivos. Às vezes não é a primeira, não é? A seguir está lá. O que é isto, resultados positivos? É a arte verdadeiramente extraordinária de nós, como seres humanos, sermos capazes de que mais que resultados, com o qual aprendermos a desenhar mais e mais aquilo que queremos e fazer acontecer o que queremos. Isto é ter resultados positivos, é ter os resultados que desenhamos. Ter os resultados que desenhamos é resgatar definitivamente para a nossa consciência e para a nossa vida o Criador que há em nós, o Realizador que há em nós e que pode fazer acontecer aquilo que um dia imaginamos. Quando dominarmos essa técnica e arte, aí, com lucidez, somos seres humanos plenos. Aquele que é capaz de fazer acontecer no mundo aquilo que um dia sonhou, porque se transformou e transformou o mundo. E esta é uma habilidade extraordinária, que o ser humano que nós somos tem como potencial. E para esse ser humano que tem esse potencial, e desde já uma salva de palmas, tá bom? Bem, termino com esta questão, como é que eu posso utilizar isto na minha vida? Por um lado, e com música, por um lado fazer auto-coaching, eu posso ser pano de mim próprio, posso fazer estas perguntas a mim próprio, acreditando que tenho potencial e não deixando que o pensamento não esteja sempre focado naquilo que nós queremos. Podemos aprender com os resultados, analisar os resultados, mas não deixar de focar no que queremos. Porque é isso que vai permitir que a gente alinhe as velas e possa sempre avançar, mesmo que os ventos sejam contra. Bem, e então eu posso fazer auto-coaching e descobrir que é possível. Podemos alcançar e nos transformar. E não foi sorte, foi uma questão de preparação. Deu trabalho, sim, foi a transformação. Mas está cá. Bem, eu posso, a certa altura, até facilitar isso aos outros. E ajudar a que os outros foquem no que querem, tomem consciência da importância daquilo que querem, se responsabilizem pelas mudanças que têm que provocar e ações que realizar e se comprometam para que assim possamos ser geradores de empowerment e o outro possa ser o melhor que consegue ser. Bem, e finalmente posso ter o coaching profissional, posso contratar um coach que faz este papel comigo, não me dando respostas, mas ajudando a que eu, com os meus desafios, os alcance com maior lucidez e maior sentido de que somos criadores, todos. Bem, ou então posso ser cliente de coaching, recorrer, ou ser coach, bem, ou até fazer formações nesta área, ou ser formador nestas áreas. Bem, todo um leque de possibilidades. As duas primeiras verdadeiramente universais.
e que podemos ensinar às nossas crianças. Podemos transportar como exemplo para todos aqueles que nos rodeiam, a começar pela transformação que podemos ter em nós quando começamos também a ativar estas dimensões em nós conscientemente. E, na realidade, podermos, como alguém que eu já referi aqui, dizer que a melhor forma de prever o futuro, está ao alcance de todos nós. Está ao alcance de todo e qualquer ser humano, consciente do seu potencial, que toca o potencial dos outros na medida em que todos somos um. Pode não já ter medo do futuro, pode ter a visão do futuro, pode ter a convicção profunda que podemos fazer acontecer aquilo que um dia imaginamos. Então, como realizadores que somos, como criadores que somos, e como Peter Drucker, o tal homem da gestão, dizia, a melhor forma de prever o futuro é criar. E com isto, o que é que queremos criar? Efetivamente, o do príncipezinho é sejam felizes.